Olá, meu nome é André Félix, eu sou psicólogo clínico cognitivo comportamental e hoje eu vou começar a falar com você sobre a terapia cognitivo comportamental, mais especificamente sobre o modelo cognitivo. Esse é o canal Infinitamente Mais, fique comigo. A primeira coisa que eu quero ressaltar é que a TCC tem sido uma abordagem muito indicada por ser uma terapia breve, que alivia de maneira relativamente rápida os sintomas, os sofrimentos, as angústias do paciente. Ela também tem como característica fazer com que o paciente ele se torne uma espécie de seu próprio terapeuta. E isso acontece desde a primeira sessão, quando o paciente ele é educado no chamado modelo cognitivo, onde ele assume a responsabilidade com a sua própria saúde mental, é estimulado a fazer as tarefas de casa que são muito importantes no processo terapêutico, mas sobretudo a confrontar os seus pensamentos distorcidos. Então, o modelo cognitivo comportamental, como o próprio nome diz, ele pressupõe que a cognição, que é a forma como nós estruturamos os nossos pensamentos, essa cognição ela influencia ou determina os nossos sentimentos ou comportamentos. Na TCC, a interpretação de uma situação, perceba que eu falei a interpretação e não a situação em si, ela produz os pensamentos automáticos e desencadeia respostas emocionais, como o medo, a depressão e a ansiedade. E até respostas fisiológicas, como tremores, sudorese, diarreias e inclusive vômitos. Então, nossas emoções e os nossos estados de humor dependem da forma como interpretamos os acontecimentos, ou seja, dependem dos nossos pensamentos. A cognição ela está ligada à forma como vemos ou interpretamos as coisas. Veja como é importante que o paciente ele identifique os seus pensamentos automáticos invasivos e distorcidos, que é a maneira como esta pessoa ela interpreta os acontecimentos. Somente quando a presença dele se torna clara é que podemos fazer uma checagem da realidade desses pensamentos. O problema é que quando a pessoa ela está aflita, angustiada, ela tem dificuldade de fazer esse exame crítico. Daí a importância de um psicólogo cognitivo que irá lhe ensinar ferramentas para avaliar esses pensamentos. Mas os pensamentos automáticos não surgem do nada. Eles surgem como decorrência ou em decorrência de uma crença central, como por exemplo, eu sou burro, eu sou incompetente. Fazendo um caminho inverso, a gente voltando no tempo, os sintomas, que são as emoções negativas e reações fisiológicas, que eu disse há pouco, como a sudorese, como até uma diarreia, um vômito, levam a um pensamento automático do tipo, não vou conseguir entregar o trabalho, que leva a uma crença intermediária ou adaptativa, não ia me sair mesmo bem nesse trabalho, que vai levar a uma crença central, eu sou incompetente ou eu sou burro. Então, quando a pessoa passa a identificar esses pensamentos, ela consegue chegar à crença central ou absoluta a respeito dela, do mundo e do futuro. Então, o que nós precisamos entender é que por trás de todas as nossas ações e reações, por trás de muitos sentimentos ou emoções ruins, por trás dos nossos humores, há um processo cognitivo que nos leva até esses sentimentos ou comportamentos finais. Então, talvez uma boa metáfora para essa relação entre cognição e comportamento seja a de uma linha férrea. É como se fosse uma linha de trem, Bom, esse trem ele tem um destino, como todo trem, mas essa viagem começou num ponto de partida definido. Todo trem parte de uma origem e ele parte de um local específico, mas esse trem ele vai parando na medida que ele vai passando pelas cidades, em várias estações e pegando vários outros passageiros. Bom, assim acontece com a nossa mente.
A nossa mente é como ela fosse uma espécie de linha férrea com muitas estações ao longo do caminho, que são as muitas experiências, as muitas vivências que todos temos e vamos acumulando ao longo da vida. Então, quando um paciente chega no consultório trazendo, por exemplo, uma queixa de baixa autoestima, que lhe rouba o ânimo de crescer, a vontade de sair do lugar, de melhorar, esses sentimentos ou emoções, elas são apenas a estação final. Entenda isso. Muitas das emoções negativas que sentimos são, na verdade, o resultado de um processo esse que teve uma origem, uma estação inicial. Então, essas muitas emoções que muitos têm experimentado hoje, como medo, insegurança, tristeza profunda na alma que não sabem sequer de onde vem, sentimentos de menos-valia ou raiva excessiva acompanhadas de rompantes explosivos que acabam afetando a nós mesmos e as pessoas que nós amamos, são apenas a última estação dessa linha de trem. Então, de onde esse trem dos nossos sentimentos e comportamentos partiu? De muitas experiências vividas lá atrás, sobretudo com pessoas muito próximas, pessoas com as quais nós convivemos, né? Coisas que vimos, que ouvimos, experiências importantes e, portanto, marcantes da nossa vida. Grave uma coisa: a mente é uma máquina de aprender, e o ser humano ele foi criado com esta capacidade, a do aprendizado. Esse aprendizado acontece por meio dos nossos relacionamentos próximos e da interação com o meio. Começamos a aprender desde a vida intrauterina e passamos a vida inteirinha aprendendo coisas importantes. O problema é que a nossa mente muitas vezes aprende errado. Na verdade, ela interpreta os fatos de maneira errada. Eu estou falando das chamadas distorções cognitivas, mas isso é um papo para uma outra hora, para um outro vídeo. Então você está lá com seus 4 ou 5 anos de idade, passando na rua com seu pai, que se preocupa muito com você. Quando você se afasta um pouco dele, ficando mais próximo da rua, mas você não tinha intenção de ir para a rua, apenas se afastou um pouquinho porque estava distraído, e de repente seu pai grita: cuidado! E você toma um susto com aquele grito do seu pai. Aí o tempo passa, as semanas, os meses, os anos, e um dia você é um pouquinho mais velho, está em casa, você mora lá num prédio, no 4º, 5º andar, e você se aproxima da janela, e a sua mãe também preocupada, com medo de você cair lá embaixo, fala: menino, cuidado! Você está perto da janela, você pode cair lá embaixo e você vai morrer. O que pode acontecer aqui com essas situações que eu acabei de descrever? Bom, embora seus pais estivessem apenas cuidando de você, e a maioria dos pais superprotegem mesmo os filhos, a sua mente ela pode fazer a seguinte interpretação: o mundo é perigoso, logo eu não posso me arriscar, caso contrário eu vou ter consequências ruins. Esta é a estação de partida. Mas ao longo da vida, ainda na infância, ou adolescência, ou até mesmo na juventude, como todo mundo, você tem experiências negativas. São as frustrações, as rejeições, os insucessos que fazem parte do jogo da vida. Estas são as muitas estações ao longo do caminho, e os passageiros que entram são os muitos pensamentos que vão sendo reforçados por essas experiências negativas, mas tidas como verdadeiras. Aí o tempo passa e você termina a faculdade e vai para a sua primeira entrevista de emprego, ou quem sabe diante de uma oportunidade de passar um tempo fora do país. E quando você está lá se preparando para a entrevista, ou tirando o passaporte para enfim tirar o seu visto para a sua viagem, vem os seguintes pensamentos na sua mente: eu não vou me sair bem nessa entrevista de emprego, ou eu não vou conseguir esse emprego. Ou em se tratando da viagem, você pode pensar: vai ser muito perigoso, o avião pode até cair. O que nós temos aqui? Bom, nós temos uma crença central: o mundo é um lugar perigoso, é um lugar hostil. Em geral, as crenças centrais, elas são generalistas: o mundo é perigoso, mas também elas são rígidas e absolutistas, nós pensamos em coisas do tipo: eu não posso fazer nada para mudar isso. Mas elas também são sobre nós mesmos, sobre o próximo e sobre o futuro. E este é o objetivo da TCC: ajudar a pessoa a ressignificar essa visão distorcida do mundo, essa visão distorcida da realidade, este aprendizado equivocado. E acredite,
isso é possível. Por hoje é só. Não se esqueça de dar um like se você gostou do vídeo, deixar o seu comentário e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Se você quiser entrar em contato, eu atendo aqui no Rio de Janeiro e o meu número e o meu e-mail estão aqui na descrição do vídeo. Um forte abraço e até o próximo.